Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal do Dicas Terceiro Setor. Eu sou a Suzana Matos e é muito bom sempre ter você por aqui, ter você de volta, ter você que já é inscrito no nosso canal. Eu quero dizer para que você que ainda não faz parte, assista o nosso vídeo neste canal e ao final dele, se fizer sentido, curta, compartilhe, se inscreva. Assista a nossa playlist que a gente tem preparado com muito carinho para você, para vocês, assistindo aqueles melhores vídeos que se destacam aqui no nosso canal. Quero agradecer que nós estamos com 143 seguidores, rumo aí a 150, faltam 7 seguidores para a gente chegar a esse grande desafio e aos poucos a gente vai galgando aí, alcançando as metas do canal. Muito obrigada, porque sem você a gente não consegue fazer esse canal crescer. Muito bem, e falando em crescimento, vamos falar sobre o crescimento da OSC. Nós temos falado sobre isso e como a gente pode trazer essas estratégias de crescimento. Já falamos sobre a questão do RH, a questão do coordenador, educador social, como são peças fundamentais, como é importante pensar no crescimento da organização, na reserva financeira. E hoje nós vamos falar do papel do presidente, da organização. Então, nós estamos falando especificamente de um projeto. Agora, vamos pensar na organização como um todo. Então, todo mundo, quando pensa em fazer uma organização, elaborar, precisa da ajuda de um contador, precisa da ajuda de um advogado para elaborar o estatuto, para elaborar a CNPJ, enfim, toda essa documentação e burocracia que é necessária e fundamental para a organização existir. E é importante que, assim como um projeto tenha um líder, a organização precisa ter um líder geral, né? Aquele que vai ser o responsável legal, ou seja, aquele que vai responder legalmente, diante da lei, a questão do trabalho da organização. E, antigamente, gente, antes do Miroski, a gente tinha um número enorme de pessoas que eram necessárias para compor uma diretoria estatutária, né? Que é a diretoria estatutária? São os responsáveis legais, são aqueles que assinam documentos perante a lei, são aqueles que prestam contas durante a lei, são aqueles que respondem diante da justiça, diante da Receita, enfim, diante do órgão máximo do Brasil, da Federação, aquilo que ele está representando, ou quem está representando aqui no caso é uma organização aqui da sociedade civil. Quem é o presidente? Quem é a presidenta? Pode ser também homem ou mulher. É aquela pessoa que vai ser responsável por toda a parte legal da organização, ou seja, toda a documentação. E é aquela pessoa que vai intermediar e viabilizar todo o planejamento estratégico da organização. E é como eu estava falando, antigamente a gente tinha uma lista de 15, 17 pessoas, 20 pessoas dentro da diretoria. Com o marco regulatório, isso pode ser enxuto, e hoje nós chegamos em 3, 5, 6 pessoas no máximo dentro de uma diretoria. Para que, de fato, essas coisas possam acontecer e o planejamento estratégico da organização possa acontecer e fazer ele funcionar. Lembrando que nós já falamos aqui que uma diretoria estatutária ela pode ser, sim, voluntária, na maioria das vezes é o que acontece, mas ela pode também ser remunerada desde que os membros dirigentes não tenham a mesma função dentro da organização. Então, o presidente, ele é o responsável legal, mas ele pode ser um gerente administrativo dentro da organização e assim por diante. Um vice-presidente pode ser coordenador, um tesoureiro pode cuidar na parte administrativa e assim que seja. Mas, falando especificamente do presidente, o presidente, ele é a primeira pessoa responsável legal pela organização. Então, é o responsável por promover reuniões, é o responsável por gerenciar e monitorar todos os projetos da organização, é o responsável por cuidar de todo o RH, contratação, avaliação, demissão. É essa pessoa responsável. Claro que pode delegar tarefas? Pode, mas tudo recai sobre essa pessoa, porque ele é responsável legal. E é a pessoa também que precisa intermediar e fazer o meio de campo para que os demais relacionamentos aconteçam. Lembra quando eu falei do coordenador? Ele vai fazer encontros e reuniões pensando no projeto. O presidente vai fazer encontros e reuniões pensando na organização como um todo e suas demandas. As despesas gerais da organização, os projetos futuros, que seja a construção de uma sede, a manutenção de uma sede, contratação de RH, né? Estruturação de projetos, trabalho na comunidade, trabalho com redes, seja ela nacional, municipal, federal, enfim. É essa pessoa que vai articular toda a questão da vida e crescimento da organização.
Agora, é claro, né, que tudo não precisa sair da cabeça do presidente, não precisa. Mas o presidente é essa pessoa que vai estar gerenciando e tomando a frente. Fora ele, vão existir o vice-presidente, pode ter um tesoureiro, uma secretária e um pessoal do Conselho Fiscal. Então, tem sempre na diretoria a parte administrativa e tem sempre a parte do Conselho Fiscal. E é importante que essas pessoas interajam para que possam conhecer o dia a dia da organização e principalmente o vice esteja alinhado com o presidente para, na falta dele, na falta dela, poder suprir as suas demandas. Olha, Suzana, mas eu sei, eu já tenho 1 ano, 2 anos de ONG. Isso tudo que você está falando é muito lindo, mas no dia a dia não funciona. Eu sei, como eu falo, eu tenho experiência de vivência. Estou também dentro de uma organização. E a gente sabe a dificuldade, às vezes, dos presidentes estarem à frente, porque tem outras responsabilidades, tem outras funções. Mas eu já falei isso aqui várias vezes. É importante para quem é líder ou almeja essa liderança, saber da importância de estar presente e atuando. Não pode estar lá todo dia? Claro que não, tem que trabalhar para ter o seu sustento. Mas pelo menos estabelecer uma agenda de tempo em tempo para estar conversando com o coordenador, de tempo em tempo para conversar com a diretoria estatutária, promover relatórios, promover impactos que estão acontecendo e galgar novas parcerias para a organização, né? Não é deixar tudo na mão do coordenador, do diretor, enfim, do gestor que seja. Mas o presidente é aquela pessoa que precisa fazer a organização crescer e isso parte dele, mas é claro que ele vai trazer outras pessoas juntas também. Isso acontece em todas as esferas, gente. O presidente da República é essa pessoa que tem que articular e pensar em todo o crescimento, mas ele não vai fazer tudo sozinho. Precisa ter ministros eficientes e um presidente também eficiente para que as coisas possam acontecer dentro de qualquer país, dentro de qualquer nação. Um exemplo, tá? E aí, pensando aqui na gente também, enquanto organização, o presidente também tem que ter essa função. Então, ela é essa pessoa que gerencia toda a organização, não apenas um projeto, mas toda. Olha, a organização está em X bairro, como ela é vista, como ela é notada, qual a acessibilidade, qual a recepção, como ela recepciona as pessoas, quais os impactos que essa organização está trazendo, quais são as necessidades dessa organização, qual é o planejamento estratégico dessa organização, qual é a forma de se relacionar com o governo, se relacionar com empresas, se relacionar com diversos tipos de investidores. Tudo isso, o presidente é aquela pessoa que precisa disseminar e sentar e desenvolver essas coisas. Então, é o líder que tem que fazer a organização crescer juntamente com outras pessoas. E aí, como a gente já falou, havendo possibilidade, esse líder pode ser, sim, remunerado dentro da proposta e dentro das questões financeiras da organização. É isso? Então, se almeja, ou você já está nessa área, eu peço a você para que, por favor, tenha um olhar especial aquilo que lhe compete fazer e não tenha apenas uma função, mas seja de fato uma pessoa que faça a diferença dentro da sua organização. Contando com as demais pessoas do grupo também. Um grande abraço, tchau, tchau.